Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria recebê-los aqui em nossa casa virtual, o canal ADMP TV, um canal de bênção para você. Antes de nossa aula começar, nós queremos convidá-la para se inscrever aqui em nosso canal e não perder nenhuma de nossas novidades. Clique no botão inscrever-se, ative o sininho de notificação, escolha a opção todas e não perca nada do que acontece aqui em nossa Assembleia de Deus, Missão aos Povos. Seminários, cultos ao vivo, congressos, louvores e muito mais conteúdo que com certeza irão edificar a sua fé e a sua vida espiritual. É uma alegria tê-los aqui. Antes de nossa aula começar, nós também queremos fazer menção daqueles irmãos e irmãs que estão semanalmente aqui conosco, estudando a Bíblia, meditando na palavra do Senhor. E faça como eles, mande a sua mensagem, diga-nos de onde você está nos assistindo, de que estado, de que país, e nós faremos menção de você aqui, assim como queremos fazer menção do nosso irmão José Marcelo, lá de Fortaleza, Ceará. Que maravilha de aula! Parabéns, professor Gesrael, pela sua desenvoltura. Muito obrigado, meu querido. O irmão José Maciel, que fala lá de Jardim das Oliveiras. Maria Isabel conosco, ótima lição. A fé em Deus é a força que nos mantém de pé perante as adversidades da vida. O irmão Marcos Fernando, que está sempre conosco aqui. Bom, Marcos, que bom que você gostou de nós começarmos a compartilhar os nossos arquivos em PowerPoint. E olha, se você não sabe, todo o arquivo que nós vamos utilizar nesta aula, você pode fazer o download no link que está na descrição dessa aula. É um arquivo totalmente editável, fique à vontade para deixá-lo com a cara que você achar melhor. Também a irmã Oneide Souza, direto de Guaraciaba do Norte, no Ceará. Ô, povo abençoado, esse povo do Ceará, viu? Passando para agradecer pela aula extremamente relevante para nós. Eu que agradeço, irmão Neide. Palavras como essa nos incentivam a ir em frente. O irmão Joel Bueno, aula maravilhosa. A irmã Elizabeth Silva, que é daqui de Uberlândia, disse: eu moro em Uberlândia e quero muito aprender cada dia mais. Então é aqui, minha irmã Elizabeth, aqui é o lugar correto. Você já deixou a sua mensagem, o seu comentário? Então faça isso já. Eu tenho certeza de que esta aula irá te abençoar e o seu comentário nos abençoará também. Portanto, sem mais demora, bem-vindo, bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Muito bem, a lição de hoje é a lição de número 9. Está terminando a revista, está terminando 2021. Meu Deus, como o tempo passa rápido, não é verdade? E o tema é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Nós estaremos hoje estudando sobre o papel de Paulo como mestre. Aqui como apresentador do programa, o seu amigo evangelista Gesrael Santos. Aproveite e nos siga em nossas redes sociais, @admp.oficial e @gesrael.santos. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A nossa verdade prática diz: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e de zelo. E a nossa leitura bíblica em classe, como os irmãos podem ver, é extensa, está em Atos, capítulo 20, do verso 17
ao verso 34, são 18 versículos impactantes, muito bonitos, do qual nós precisamos fazer a leitura, porque é muito importante ter noção do texto que embasa a nossa revista. Então, esse é o arcabouço inicial, essa é a nossa apresentação geral da lição que nós iremos conversar aqui. Eu quero sempre lembrá-los de que isto aqui é uma pré-aula, ela jamais substitui a aula presencial no domingo e também o seu estudo não deve terminar nela. Você pode e deve se aprofundar mais nas linhas, nos detalhes, nos nortes que nós vamos apontar aqui para você, professor, professora, e também para você, aluno e aluna que está conosco sempre aqui, tá bom? Olha, para introdução de nossa lição, eu fiz 2 apontamentos que eu acho de suma relevância. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para a completude do ministério de Paulo. Eu simplesmente fico impressionado quando eu olho para o ministério de Paulo e vejo o que Deus fez na vida deste homem. Poucas pessoas, como diz o slide que você pode ver na tela, tiveram um ministério tão completo quanto o do apóstolo Paulo. E quando eu falo ministério completo, eu vou destacar para você por quê. Veja, primeiro, eu chamo a atenção de Paulo como um doutrinador. Quando eu digo que Paulo estabeleceu o seu ministério como doutrinador, é porque nós sabemos que as bases da fé cristã, elas foram concatenadas, organizadas, explanadas nas cartas paulinas. Essas cartas que são divididas em cartas apostólicas, cartas pastorais, cartas de prisão, cartas escatológicas, cartas soteriológicas. Ou seja, Paulo, ele literalmente escreveu sobre tudo que se refere à vida cristã. Então, nada mais justo que dizer que Paulo foi o maior teólogo da Bíblia Sagrada e da história. Claro que os fundamentos da fé cristã foram lançados pelo próprio Cristo, mas a despeito do fundamento, em termos de propagação, disseminação, revelação e esclarecimento, ninguém superou o apóstolo Paulo. Isso a gente pode afirmar com convicção. Além do aspecto doutrinador, chama também a atenção na vida de Paulo do seu caráter missionário, ou seja, do caráter como ganhador de almas. Esse homem exerceu o ministério apostólico na íntegra, viajando em 3 viagens missionárias, muito bem catalogadas em Atos dos Apóstolos, pregando a palavra, fundando igrejas e, portanto, vivendo a vida de um missionário, um ganhador de almas. A gente pode usar muito bem essa expressão, um ganhador de almas. Além de missionário, você também vai ver o papel de Paulo como discipulador, digamos assim, tá? Ou seja, além de ganhar almas, Paulo, ele agia como um mentor, como alguém que tinha como um dos papéis ganhar, discipular, treinar, ou seja, cuidar também. Então, é nesse sentido que eu digo que Paulo teve todo o aspecto completo de doutrinador, de missionário, de discipulador daqueles que ele havia ganho. Então, devido a esse escopo tão amplo do ministério de Paulo, é que eu tenho a liberdade de dizer que poucas pessoas tiveram um ministério tão profícuo e completo quanto o apóstolo Paulo. Agora, na lição de hoje, nós iremos estudar especificamente um aspecto da vida do apóstolo Paulo que está relacionado com seu aspecto discipulador, ou seja, aquele aspecto de cuidar dos
vocacionados. Tanto os vocacionados para o ministério específico, quanto os vocacionados que deram ouvido à voz da salvação. Ou seja, em todos os sentidos mais completos. E se nós vamos estudar a preocupação de Paulo com os vocacionados, é claro, é necessário dizer aqui que nós precisamos, pelo menos, tentar tirar um pouco da névoa que existe no termo vocação. Ou seja, nós falamos vocação, nós falamos chamada. Será que há uma diferença entre esses termos? Será que eles sintetizam a mesma coisa? Bom, sim e não. Eu gosto de colocar isso bem às claras. Para começo de história, sim, existe muita intersecção, muita coisa em comum entre vocação e chamada. Na verdade, se você for no dicionário, ou um dicionário secular, ou mesmo um dicionário bíblico, você vai ver que a palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamar. Ou seja, tem sim muita coisa a ver com chamada. Mas existem alguns aspectos a mais que eu gostaria de estabelecer. Veja, quando nós falamos que há um chamado, nos traz a sensação de que há alguém chamando literalmente, gritando o seu nome, convocando você. Jezrael, Anderson, Marcos, João, José, Paula, alguém chama o seu nome. Agora, chamar o seu nome não significa necessariamente que você irá atender a esse chamado. Então, eu vou dizer para você que chamado é uma conclamação. Eu vou colocar assim para vocês, ó. O chamado é uma conclamação de Deus. É uma conclamação. Claro que nós estamos falando, meus queridos, de chamado divino. Não chamado secular, o chamado divino. É uma conclamação de Deus para o exercício de certo ministério, ok? Para o exercício de certo ministério. Isso é chamado, tá? Então, sempre que nós falarmos em chamado, chamar divino, é Deus te convocando. A Bíblia está cheia de pessoas que tinham chamado. Deus convocando essas pessoas. Agora, quando Deus chama para uma certa área, para um certo ministério, Deus irá usar especificamente uma ferramenta. Essa ferramenta tem a ver com a vocação, que eu vou pôr aqui em cima. Eu explico melhor para você. Quando Deus te chama, Ele te chama para ser útil baseado em uma disposição que você tem. Essa predisposição pode ser um talento, pode ser um dom, algo que você tenha. Por exemplo, você pode ser um professor e Deus pode chamá-lo para usar esta facilidade de comunicação, de explicação, para ser um pregador, um expositor, uma expositora da palavra de Deus. Você pode ter uma disposição natural, um talento natural para cantar. E aí você dá ouvido ao chamado de Deus, e aí você usa aquilo em algum ministério. Então a vocação está mais ligada ao descobrimento da chamada, ou melhor, ao exercício da chamada através das ferramentas que Deus te deu. Eu vou colocar aqui para você, ó. É o exercício da chamada
por meio das ferramentas. Por meio das ferramentas que Deus lhe deu. Então, eu vou dizer para você, nas palavras do próprio D.A. Carson, que a vocação é o exercício, é a revelação do seu chamado. Ou seja, é quando você começa a exercer o dom que há em ti na casa de Deus, ok? Então é sempre bom deixar claro. Então, nossa lição de hoje é Paulo dando instruções importantíssimas para aquelas pessoas que estavam exercendo as suas predisposições, talentos naturais ou não na obra do Senhor. Porque tem talentos que não são naturais. É o chamado self-made man ou self-made woman. São pessoas que se autofazem através de cursos, de preparação, através de treinamento e que se fazem hábeis em alguma área. E você usa aquilo na obra de Deus. Isso é vocação. Então, chamado é o ato de Deus te convocar para um certo ministério, para o exercício de um ministério. Deus te chama. Quando Ele te chama para exercer aquele chamado, você vai executar as ferramentas que Deus te deu. A execução dessas ferramentas constitui a sua vocação. Muito bem. No tópico 1, nós vamos discutir a questão de Éfeso na vida de Paulo. Por que a carta de Paulo aos crentes em Éfeso ela é tão importante? Os irmãos se lembram que em Antioquia da Síria, os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Antioquia ficou marcada na história como uma igreja missionária. Só que em termos de apologética, em termos de defesa da fé, a cidade de Éfeso, ela ganha destaque em relação a Antioquia. Por quê, irmão de Israel? Vou te explicar melhor por quê. Porque Paulo ficou muito tempo nessa cidade. Detalhe, foi uma das últimas cidades que Paulo ficou antes de ser preso, levado para Roma, julgado e executado. E nessa cidade, Paulo escreve suas cartas mais lindas e também mais sentimentais. Por que Paulo escolheu Éfeso nesse sentido? Primeiro, pela posição. Éfeso, como você pode ver aí no segundo tópico de nosso slide, ela era a capital da província da Ásia. Os irmãos se lembram que Roma adotou por uma época uma tática de criar cidades que serviriam como representantes de Roma. Cidades que gozavam até mesmo de uma certa autonomia. Filipos era uma dessas cidades, a própria Antioquia, mas poucas cidades tiveram o brilho de Éfeso. Na época paulina, essa cidade, ela tinha cerca de 300 mil habitantes. Era a segunda maior cidade do Império. Só perdia para Roma. E Éfeso, ela era assessorada, municiada de dois aspectos cruciais em termos de economia. Éfeso tinha excelentes estradas, estava no entroncamento de várias estradas de qualidade, e Éfeso também tinha um porto extremamente movimentado. Ou seja, mercadorias que viessem por terra ou mercadorias que viessem pelo mar, tinham em Éfeso guarida. Era um entreposto comercial
muito movimentado e corria muito dinheiro. E os irmãos sabem que nesta época, na cidade, no período paulino, ser uma cidade de monopólio comercial ou uma cidade de entreposto comercial garantia a ela gente fluindo de todas as regiões do império, trazendo consigo seus costumes, sua política e, claro, sua religião. Então, em Éfeso, surge uma comunidade muito grande de cristãos. Na última vez que Paulo ficou em Éfeso, ele morou lá 3 anos. Foi provavelmente a cidade, depois de Jerusalém, onde Paulo mais morou. E de Éfeso, justamente por sua posição estratégica, de estar em uma cidade, digamos, que fluía pessoas de todos os cantos, e entre elas cristãos, tornou-se uma cidade onde Paulo achou mais fácil enviar cartas, enviar missivas e também enviar missionários. E em Éfeso, nessa cidade que Paulo escolheu como um ponto de partida para treinamento de obreiros, e o tópico 1 de nossa lição traz o nome de vários deles, nós não vamos citar aqui, é que Paulo percebe que está na hora de preparar a sua sucessão. Os irmãos sabem, porque nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui em outras aulas, que é muito importante para um líder preparar o seu sucessor. Por quê? Porque a obra não pode se estagnar e morrer junto com alguém que é mortal. Aliás, eu vou mais além. Ela não pode parar em alguém que é falho, que tem problemas, que tem sua falibilidade conhecida. E Paulo era homem, como homem ele podia falhar. Então ele reconhece como líder, ele precisa gerar líderes. Talvez essa seja uma visão que hoje muitos pastores, muitos mestres não entenderam ainda. O recado de Paulo, que ministrava não apenas através de seus escritos, mas também da sua conduta, é cristalino como água potável. O obreiro precisa pensar na sua sucessão, ele precisa fabricar outros líderes, ele precisa treinar outros vocacionados. E é isso que acontece. E Paulo tinha na manga uma característica que, olha, meu sonho como professor é um dia poder falar como Paulo. Ele se classificava como um mestre que inspira. Ele se classificava como alguém que promove inspiração no outro. Eu vou ser mais preciso na minha fala. Ele dizia literalmente o seguinte: a minha existência é uma encarnação do meu ensinamento. Existia uma relação simbiótica entre o apóstolo Paulo e aquilo que ele ensinava. Se você olhar para o que ele ensina, você vê a conduta de Paulo. Se você olha para Paulo, você vê literalmente aquilo que ele ensinava. E é por isso que em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele não se faz de rogado e tem a ousadia de dizer: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Glória a Deus, que nós possamos ter esta mesma prerrogativa do apóstolo Paulo. Mas é claro que mesmo sendo um homem de tanta unção, de um ministério tão completo, Paulo enfrentou as oposições da vida, as dificuldades da vida. O nosso tópico 2 diz: o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Eu já citei isso em outros momentos, mas é sempre bom reforçar. A carta de Paulo aos Romanos, juntamente com a carta de Gálatas,
que é chamada a Carta da Liberdade Cristã, revelam para nós um homem que, de extrema sabedoria, de extrema inspiração, mas ao mesmo tempo um homem que sofria com os desvios doutrinários. Eu vou inclusive dizer que quando diz que Paulo enfrentou grande oposição doutrinária, eu classificaria isso aqui como Paulo combatendo, tá, os desvios doutrinários. Existia, meus irmãos e irmãos, uma gama de seitas e religiões no Império Romano, um panteão com mais de 2.000 deuses oficiais, sem contar os não oficiais. Imagina o que chegava de contaminação para aqueles crentes que estavam começando a caminhar na vida de fé. Porém, existia duas pedras no sapato de Paulo, em que você vai perceber nas Escrituras Sagradas que ele enfrenta com mais cuidado, ou com mais força, porque Paulo entendia, e isso é uma lição para nós, obreiros, crentes do século atual, que nós precisamos lutar pela fé, precisamos exercer aquilo que eu disse mais cedo, a apologética, a defesa da fé, tá? Então, Paulo, ele enfrenta basicamente duas castas de seitas. A primeira, a dos judaizantes. Os judaizantes, eles eram extremamente perigosos, porque o seu discurso era aparentemente inofensivo. Eles até podiam se passar por excesso de zelo, e a gente sabe que ninguém vai para o inferno por excesso de zelo. Só que havia algo escondido por trás desse zelo todo. O que os judaizantes faziam? Primeiro, os judaizantes, eles tinham dificuldade em aceitar o conceito de liberdade cristã, de liberdade em Jesus Cristo. E tinha dificuldade em entender o que significava Cristo será consumação, o cumprimento da lei. Na mente deles, mesmo você aceitando a Cristo, você deveria continuar exercendo os usos e costumes da lei mosaica. Cito alguns: guardar o sábado, não comer algumas carnes de animais, a circuncisão, o corte do prepúcio. Tudo isso estava tão impregnado na mente daqueles cristãos novos que eles não conseguiam se desamarrar desses laços. Eles não entendiam o conceito de liberdade espiritual. Então, Paulo, e se você ler Gálatas, talvez seja a grande carta em que Paulo enfrenta esses judaizantes, ele mostra que o sacrifício de Cristo é mais puro e mais poderoso que qualquer sacrifício da lei, ok? Era esse o grande papel de Paulo ao combater os judaizantes. Por quê? Porque, na verdade, era fácil essas pessoas deixarem o cristianismo e voltarem para suas raízes judaicas. Outro espinho na carne de Paulo, usando até as palavras paulinas de forma metafórica, eram os gnósticos. E quem eram os gnósticos? Eu vou tentar resumir para os irmãos isso aqui de uma forma clara. Os gnósticos, eles faziam parte de uma seita mística. Eu vou usar, inclusive, essa expressão. Era uma seita mística que acreditava em algumas coisas. Primeiro, ela não cria que Jesus era próprio Deus. Na realidade, na mente dos gnósticos, quando Deus criou o mundo, a criação material, ela é imperfeita.
ela é uma obra estragada. Então, o que é material não presta. O que é material não tem valor. E nesse corpo podre, material, que não presta, Deus encerrou, fechou, colocou ali dentro uma centelha espiritual, uma faísca dele. Ou seja, é como se todo homem dentro de si tivesse uma parte imaterial, que é o próprio Deus. E como é que essa parte imaterial poderia ser destacada do corpo e fazer com que nós fôssemos deuses, entre aspas? Através da chamada gnosis. O que é gnosis? O conhecimento, a razão, a iluminação. Nesse ponto, o conceito filosófico dos gnósticos caminhava muito junto com os conceitos filosóficos de Platão e o seu célebre mito da caverna, mundo sensível, mundo inteligível. Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui não, porque senão nós vamos ficar uma aula aqui filosofando sobre os conceitos platônicos do cristianismo e inclusive em alguns pais da igreja. O fato é que para eles não tinha sentido falar em libertação por sangue de Jesus, por sacrifício da cruz, por morte vicária, porque o que conduziria à salvação era o conhecimento, a luz da razão, a alquimia. Para eles, Deus era a figura do demiurgo, o ser supremo, que conduz dentro de nós um processo místico de conhecer a verdade. Era um espiritismo cristão, digamos assim, a grosso modo. Uma filosofia muito próxima do espiritismo em alguns detalhes. E é aí que Paulo combate. E não foi só Paulo, eu deixei para os irmãos aí, 1 João capítulo 4, verso 3, o próprio apóstolo amado combatendo essas filosofias demoníacas, eu vou usar uma expressão forte, mas é verdade, dentro da igreja. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo já opera. Então aqui João já diz, olha, judaizantes, gnósticos que pregam que não há sentido em Jesus Cristo, que é o conhecimento que leva à salvação, negam Jesus. E se negam a Jesus, não provém de Deus. Fica uma lição para nós estarmos sempre atentos na defesa da fé. E aí tem um detalhe. Além de Paulo defender a fé teórica através de cartas, missivas, tratados, mensagens, viagens, Paulo também se preocupava em viver o que pregava. É o que eu disse lá no tópico 1. Não tem sentido você ensinar e não viver. O seu ensinamento precisa refletir a sua conduta. E a sua conduta reflete o seu ensinamento. É uma via de mão dupla. É uma via que vai e volta. Ou seja, Paulo tem essa preocupação, que as pessoas olhem para ele e vejam nele, repito a expressão que eu disse agora há pouco, a encarnação daquilo que ele prega. E é por isso que eu gosto bastante de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 5 ao verso 7, em que ele diz, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, ou seja, o evangelho não alcançou vocês, eu não vos ensinei apenas por palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós
por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores. Mais uma vez, o apóstolo Paulo chama a atenção para a imitação. Ou seja, ele fala para os novos vocacionados, os novos líderes, ele fala: olha, sede nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Aqui Paulo chama a atenção de que esses discípulos a quem eles se referiam deram bom testemunho. Nós jamais seremos bons instrutores, bons professores, bons ensinadores, se nós não influenciarmos também com o nosso testemunho. Não adianta você ser muito bom de palavra e péssimo de vivência. Você vai ser nada mais, nada menos que um compêndio enciclopédico falante, ambulante, mas que seu ensinamento, as suas falas não promovem nenhuma transformação de vida, ok? Fiquemos atentos em relação a isso e reconheçamos nosso papel nisso. Você que é professor, professora, pastor, obreiro, missionário, reconheça-se nessa passagem. Que a sua conduta, o seu modo de vida, a sua postura, a sua posição seja fonte de aprendizado para a geração que está chegando, para os seus alunos, para aqueles que são os novos vocacionados. E finalmente, por último, Paulo, ele termina o seu ministério em várias passagens, chamando a atenção, fazendo veementes pedidos aos líderes. E quando ele faz pedidos aos líderes, aos vocacionados, ele faz algumas observações que eu acho cruciais. Ele aponta problemas que são extremamente modernos na igreja hoje. Paulo chama a atenção dos líderes para o amor ao dinheiro. Ele fala da avareza, da ganância. Ele diz: líderes, não permitam que o metal vil seduza o seu ministério. Eu vou esquecer aqui, ó. Não permita que o vil metal seduza seu ministério. Existem pessoas que olham para sua vocação, para o seu chamado, como fonte de enriquecimento, como maneira de ajuntar riquezas na terra. O galardão que seria no céu já está completamente adquirido aqui na terra. Homens e mulheres que exploram a obra de Deus, explora os dízimos, explora as ofertas, explora as igrejas. Eu quero falar com você, pregador, pregadora, cantor, cantora. Uma coisa é você pedir algo que supra suas despesas de translado, de alimentação, de hospedagem, e uma oferta que sustente o seu ministério. Outra coisa é você explorar. Olhe para mim, eu vou falar com você. Qual é a lógica, qual é o sentido em você, pregador, cobrar R$8.000 por 1 hora de pregação? Qual é a espiritualidade, cantor, porque você não é levita, você é um cantor, você tem cachê. Qual é a lógica de você cobrar R$10.000, R$20.000, a parte de tudo, para cantar num dia? Porque não é um final de semana, num dia. Não é um evento bilhetado. Não é um evento em que se cobra. Paulo fala sobre isso. E se eu estiver errado, me prove que eu estou errado. Pode comentar. Eu não entendo, porque nós exercemos ministérios. Nós temos necessidades, claro.
A Bíblia diz que não se ata a boca do boi que trilha o trigo, do animal que trilha o trigo. Nós entendemos a relevância disso. Repito, ninguém em sã consciência milita contra alguém que vive do ministério ser digno de uma oferta justa a parte de suas despesas. Mas não é exploração. E o que nós vemos hoje em dia é muito estrelismo, é muita exploração. Não se engane. Atos capítulo 20, 24, Paulo te ensina. Paulo me ensina. Ele fala, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Quem vai te cobrar não sou eu. Quem vai cobrar de você que explora a igreja, você que é pastor de super salário, você que defrauda o dízimo, que defrauda a oferta, ninguém deve deixar de dizimar, ofertar por isso. Porque fiquem tranquilos, Deus tratará com esses. Deus tratará com esses. E para vocês que estão chegando agora, novos vocacionados, Paulo ensina, não se deixe levar pela avareza, pela ganância, pelo amor ao dinheiro, pelo amor ao vil metal. O nosso tesouro e o nosso galardão está na glória. Amém? Glória a Deus. Paulo também alerta para cuidar da sua saúde, cuidar do seu próprio corpo, e o tempo não me permite, mas Paulo também fala para tomar cuidado com os propagadores de falsas doutrinas. Homens e mulheres que vêm como ovelhas, com um belo discurso, com uma aparência de santidade, Bíblia debaixo do braço, cabelo e roupa de assembleiano, de cristão, sobem no púlpito e contaminam a igreja, contaminam com ensinamentos de hipergraça, contaminam com ensinamentos que tiram crédito da Bíblia Sagrada, contaminam, tirando a autoridade do pastor, querendo doutrinar a igreja de uma forma que não é sadia. Paulo, ele fala, tome cuidado com eles, mas não se engane. Não é difícil você saber quem eles são, porque pelos frutos nós conhecemos as árvores. É só você olhar para a mídia, é só você olhar para os portais da vida, que você vai ver os frutos que eles produzem: escândalos, dissensões, criação de facções, divisão. Tudo isso você observa nesse contexto. Mateus 7, o próprio Cristo alerta sobre eles no verso 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Líderes vocacionados, tenham cuidado com os falsos ensinamentos. Alimentem-se de fontes seguras. Meditem na Bíblia Sagrada. Não creiam em doutrinas criadas em cima de versículos isolados. Procure orientação com o seu pastor, com o seu líder e com Deus. Paulo alerta sobre isso, apelando aos líderes da igreja. Amém? O nosso tempo já se foi, mas eu quero louvar a Deus por essa lição tão maravilhosa. São apenas alguns pincelamentos, alguns apontamentos. Pesquise mais, principalmente o tópico 3 aqui, que não deu para eu adentrar tão profundamente nele devido ao nosso tempo, mas pesquise mais. É uma lição que tem profundos ensinamentos para pastores, evangelistas, presbíteros, cooperadores, diáconos, membresia em geral, líderes vocacionados, a todos vocês. Essa lição, ela é impactante. Olha, que Deus em Cristo Jesus prospere sua vida
cada vez mais. Eu te aguardo aqui na próxima semana para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe e até lá.